Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina Vetaca, eu sou advogada no escritório Brock Souza e o canal me convidou para trazer algumas informações para você, confeiteira, que gostaria de proteger a sua marca. Lá no escritório Brock Souza, eu vou contar um pouquinho para vocês, nós temos três ramos de áreas. A primeira é o desportivo, depois tem o trabalhista e o empresarial civil, que é onde eu atuo com o Dr. Eduardo, que gravou um vídeo previamente aqui para o canal. Vamos falar um pouquinho sobre a rotina da confeiteira e depois eu vou trazer isso para a perspectiva jurídica. Quando a gente pensa na rotina de uma confeitaria, a gente pensa em quão criativa vocês têm que ser para exercer a profissão de vocês. Seja para elaborar uma receita especial ou uma decoração personalizada para o cliente ou até mesmo para pensar no nome da marca de vocês, né? Do ateliê que vai ser divulgado nas plataformas digitais ou no clássico boca a boca para atrair cliente, que na verdade é o melhor que tem. E sempre fica aquela questão, né? Se eu criei, quais que são os meus direitos sobre a minha criação? E é nisso que eu vou ajudar vocês hoje. Quando a gente pensa no direito, a gente associa muito ao direito penal, ao direito trabalhista, mas existe uma vertente exclusiva para tratar das criações da mente humana chamada propriedade intelectual. E nessa linha da propriedade intelectual, a gente tem três áreas diferentes, que é a de sui generis, a de direito autoral e a propriedade industrial. Para os confeiteiros é interessante essas duas últimas que eu citei. Vamos começar pela criação da marca do ateliê da confeitaria. Quando a gente fala da marca, a gente sempre pensa naquele logotipo do local e ele pode ser um logotipo que seja apenas a marca, na verdade, juridicamente falando, ela pode ser apenas o nome da marca, que a gente classifica como marca nominal, ou a logo, chamada marca figurativa. E tem também a união dos dois, chamada marca mista. Então a gente tem essas três modalidades de marcas que pode ser associado para a sua confeitaria. A proteção jurídica da marca, ela está amparada pela Lei de Propriedade Industrial, uma lei bem específica mesmo nessa área. E para você ter esse amparo jurídico por essa norma, é necessário que você seja uma pessoa jurídica e também que tenha o certificado do INPI. Ou seja, aquela marca que você criou tem que estar registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas Sabrina, como que eu registro a minha marca então? Vou explicar para vocês o passo a passo e já adianto, não é necessário advogado para você registrar a sua marca, mas é sempre interessante se você se entende como uma pessoa muito leiga ou tem muito receio de fazer isso sozinho, você pode procurar uma ajuda jurídica para isso. Para realizar o procedimento de registro perante o INPI da sua marca, é necessário seguir algumas fases e elas são bem cautelosas, então busque seguir à risco tudo que eu vou falar para vocês. Então pega a caneta na mão e anota. A primeira fase é uma pesquisa. Então você tem a ideia do nome da sua marca ou da logo. Você vai acessar o site do INPI, tem um banco de dados que é público, ou seja, você pode acessá-lo normalmente, não tem problema você não ter cadastro, não é necessário ter o login ali na plataforma para você fazer essa pesquisa. E você coloca o nome da sua marca e vai acessando para ver se tem alguma parecida. E não se limite a procurar exatamente o nome da sua marca. Pode vir a ter uma com um nome muito parecido. Por exemplo, a gente tem a Cacau Show, conhecidíssima e que já tem registro no INPI. Você não vai conseguir registrar uma marca chamada Show de Cacau, porque já existe a Cacau Show. Então não precisa ser igual, mas se for extremamente parecido e principalmente no mesmo ramo, você não vai conseguir registrar a sua marca. É ideal você pensar já em outro nome. O segundo passo é que, fiz a pesquisa e deu tudo certo, realmente meu nome é único para minha marca, já tenho aqui os elementos figurativos também que eu quero, além do nome, ter uma logo, está tudo pronto. Como que eu vou fazer o pedido no INPI? Você vai ter que reunir uns documentos necessários, que aí vai ser, lembra que eu falei que precisa ser pessoa jurídica? Pode ser ou um contrato social, se você tem uma empresa maior, ou seu certificado de MEI, é importante apresentar, o CNPJ atualizado, o número certinho, e o RG e CPF do representante legal da sua empresa. Se você é MEI, é o seu próprio RG e CPF mesmo que você vai ter que juntar.
Além disso, é necessário pagar umas custas iniciais, que é uma guia que você vai emitir no próprio INPI, e os valores são um pouquinho altos, eles oscilam de 150 até 500 reais para ter esse procedimento inicial. Você consegue acessar todas essas informações com mais detalhes no próprio site do INPI. Com esse pagamento da guia, você também apresenta o seu requerimento de registro de marca. Totalmente detalhado, você explica o porquê, você tem que apresentar a classificação do seu ramo, também da área que vai ser utilizada a marca. Por exemplo, alimentício, ele tem classes específicas da NIRI, que é um código que você vai colocar lá no seu pedido, para você mostrar que a sua marca vai estar registrada com a finalidade daquele ramo em específico alimentício. Se o ramo é diferente e o nome é parecido? Você pode tentar, mas nem sempre vai ter certeza. Um exemplo. A Kim Kardashian, ela tem a linha de maquiagem de skincare. Não, aqui não. Ela tem também a linha de maquiagem. Ah, mas no Brasil tem a Kylie Jenner. A Kylie Jenner, ela tem a linha de maquiagem dela. Mas no INPI, ela protegeu para absolutamente tudo o uso da marca dela. Todas as categorias. Tudo, todas as categorias. Tem software, tem perfume, tem maquiagem, tudo, moda. Você não consegue usar o nome da Kylie Jenner. Por exemplo, Cacau Show. Uhum. Aí vai ter lá a área de atuação dela. Tem E eu outro, vou fazer um show de cacau que é para eventos. mas tem um outro ponto importante aí. Você tem que ver se a marca é uma marca de renome. Se a marca ela é amplamente conhecida, independentemente se o ramo é igual ou diferente, o alto renome daquela marca impede você de registrar a marca que tenha o nome semelhante. Exemplo clássico. A marca Louis Vuitton. Ela é de moda. Você vai abrir a confeitaria do Louis Vuitton. Não vai abrir, não vai dar certo o Louis Vuitton doce, porque existe já a marca Louis Vuitton. E às vezes a marca poderia apresentar uma semelhança, principalmente se a logo ser um LV clássico da marca. Por ser de alto renome, o ramo não tem nada a ver, você não vai poder fazer esse registro da marca. Seguindo com a questão das fases do procedimento de registro de marca do INPI, após fazer o pedido inicial, que eu comentei, de reunir os documentos, pagar a guia, apresentar o requerimento, tudo certinho, o INPI vai receber o seu pedido, vai ter a análise formal, que é bem minuciosa, que o INPI faz essa análise própria deles, de verificar se tem um termo pejorativo, um termo, tipo, você não vai colocar o nome de um palavrão na sua marca. O INPI vai barrar isso, porque vai entrar com conflitos de moral e tudo mais, uma moral coletiva principalmente. Sendo aprovado no exame formal, o INPI vai abrir um prazo de oposição. Qualquer pessoa que tiver uma marca registrada ou tem já um andamento de processo de registro da marca que seja semelhante ao seu, essa pessoa tem o direito de apresentar oposição ao registro da sua marca, falando que ela não concorda e apresenta os argumentos dela para barrar o seu registro. Se mesmo assim o INPI indeferir a oposição e decidir conceder o seu registro, aí nós vamos para a quarta fase. Com a concessão do registro, muitas pessoas cometem o ato falho de achar que por ter uma decisão favorável não precisa fazer mais nada, mas precisa. Você precisa pagar mais uma vez uma outra guia. Essa pode variar entre R$ 950 a 1.200, chega a quase 1.200, dependendo novamente do tipo de registro de marca que você fizer. Mais informações no site do INPI com detalhes. E então você precisa, apesar de ter o registro concedido, você precisa pagar essa guia para efetivar o registro da sua marca e aí sim ela vai estar protegida pelo tempo necessário. Com a concessão do registro e o pagamento da guia, sua marca vai estar efetivamente registrada e ela vai ter a produção por 10 anos. Esses 10 anos são prorrogáveis de forma ilimitada e sempre pelo período de 10 anos.
E a cada prorrogação você tem que pedir para o INPI. Então é sempre importante o seguinte: teve lá toda a concessão, já está registrada a sua marca, já está em vigor, acompanhe o registro da sua marca, para que você não perca o prazo de pedir a prorrogação e manter ela ativa mesmo assim. Além disso, vai que outra pessoa pede para registrar uma marca semelhante à sua, você tem o seu direito de se opor também e impedir o registro de uma marca semelhante. E qualquer pessoa, você falou, se não tiver segurança em fazer a própria marca, em registrar a própria marca, essa pessoa que vai fazer para mim, qualquer pessoa pode fazer para mim, eu preciso entregar uma procuração para essa pessoa fazer? Se não for você quem for registrar a sua marca, é interessante que apresente uma procuração, que é a mesma coisa que você faria, por exemplo, se contratar um advogado. Você vai ter o contrato de honorários e também vai ter que assinar a procuração, porque você vai ceder poderes a essa pessoa para te representar. As receitas são fundamentais na confeitaria e é muito comum que uma confeiteira hoje use as receitas tradicionais da sua família, que é passada de geração em geração, e fica aquele receio: nossa, é segredo de família, como eu poderia proteger isso? Será que a propriedade intelectual vai me ajudar também? A resposta é: depende da forma que você vai apresentar essa criação culinária. Por exemplo, um livro de receita. Você consegue ter os direitos autorais sobre ele. Ele vai estar lá com a coletânea de receitas, pode ser da sua família ou sua com seus amigos, uma parceria entre confeiteiros e elaborar esse livro. E esse livro vai ser protegido pela Lei de Direitos Autorais. E a Lei de Direitos Autorais, ela não se limita a pessoas jurídicas, ela também abrange pessoas físicas, certo? Mas é importante destacar o seguinte: a Lei de Direitos Autorais ela vai proteger o livro, não a receita sozinha. Então esse livro ele tem que apresentar as características de originalidade, tem que ter uma forma criativa de apresentação dele, não pode ser apenas uma coletânea simples, isso não vai satisfazer os requisitos para proteção. O livro ele vai ser protegido, mas não as receitas que estão dentro dele. Por quê? Os direitos autorais ele vai proteger o livro como uma obra literária. As receitas não serão protegidas porque elas contêm métodos e ideias que o debate que surge em relação às receitas, mas o entendimento para elas não serem protegidas pelos direitos autorais é porque essas ideias e métodos elas pertencem à comunidade. Então, por exemplo, na receita está lá que você tem que bater os ovos por 30 minutos. Qualquer outra pessoa vai poder bater os ovos por 30 minutos, por exemplo. Não precisa estar naquela receita para uma outra pessoa não usar esse mesmo método em uma outra receita. Então não faz sentido você limitar os direitos para a aplicação desse método. Por mais que ele esteja incluído na receita como um todo, esse método seria atingido por essa proteção e, na realidade, ele não é efetivo. Entende? Tem também pessoas que pensam no segredo de família. Nossa, mas a minha receita tem um segredinho que minha avó ensinou e quem ensinou para ela foi minha tataravó e assim vai. Sobre segredos de família. As receitas que são passadas de geração em geração, que é o segredinho para deixar a sua comida daquele jeito que você gosta, aquele doce com um brilho que não tem igual, ou aquele cheiro que a gente sabe que a comida a gente come primeiro pelo cheiro, esse segredo ele não tem proteção jurídica também. Porque quando você for apresentar o seu pedido, por exemplo, quero patentear essa receita, você vai expor a sua receita no pedido. E como vai ter aquela questão de permitir que alguém se oponha e tudo mais, a sua receita vai ser publicada, então o seu segredo vai deixar de ser segredo, porque ele vai ser amplamente divulgado durante esse processo de pedir uma patente, por exemplo, em relação à receita. E eu falo patente pelo seguinte: tem empresas que têm aquele segredo industrial da receita e a patente ela está incluída na lei de propriedade industrial, então tem que ter aquele caráter maior. E como eu falei antes, lá no tópico de marca, para você ser protegido pela lei de propriedade industrial é necessário ser pessoa jurídica. Então você, confeiteira, pessoa física, que gostaria de proteger uma receita de família, você não vai conseguir,
É mais fácil você guardar para você a sua receita de família do que procurar uma proteção, um registro oficial dessa receita mesmo, porque, como eu falei antes, ela vai ser amplamente divulgada. Hoje em dia, é praticamente impossível você divulgar o seu trabalho sem utilizar as redes sociais. Nisso, é muito comum que tanto confeitarias, estabelecimentos maiores, né, as empresas, quanto confeiteiras autônomas publiquem em suas redes sociais os bolos entregues aos seus clientes, ou aquela decoração na festa que está cheia de docinhos que vocês fizeram, ou às vezes o print de conversa do WhatsApp com os feedbacks positivos das clientes. E nisso tem um cuidado muito grande com duas coisas, o direito de imagem e a LGPD. Começando pelo direito de imagem. Qualquer pessoa tem o direito sobre a própria imagem. Isso significa que o outro está impedido de publicar, de comercializar ou de divulgar a imagem dela sem autorização prévia e expressa. Então, se você tem a vontade de, na sua divulgação do seu trabalho, utilizar as fotos dos seus clientes felizes ali na festa, com os seus bolos, seus doces, no momento de realização do pedido, eu recomendo que você apresente também já o termo de cessão de uso de imagem, no qual a cliente vai ler e vai poder assinar se ela concorda ou não com que você divulgue a imagem dela para divulgar o seu trabalho. Ah, mas eu só quero tirar foto do meu bolo. Se o seu bolo não tem nenhuma informação daquela cliente, por exemplo, aqueles bolos que têm decorações florais somente, você não precisa da autorização do seu cliente. A gente está falando do uso de imagem do cliente mesmo, não do produto que você realizou. Se é só foto do bolo decorado, por exemplo, não precisa do termo de imagem. Mas, se você quer divulgar, republicar no seu Instagram a foto daquela festa, do pessoal celebrando, com um pedaço do bolo e tudo mais, é necessário você pedir esse termo de imagem. Inclusive, por mais que às vezes a pessoa não apareça, mas a sua cliente marcou você no story em que está a mesa decorada ali com os bolos e doces. Ela não aparece, mas é o perfil da cliente e ela te marcou. Você vai republicar nos seus stories, vai aparecer o Instagram dela. Então é necessário, nesses casos também, por precaução, pedir o termo de cessão de uso de imagem, porque você vai estar divulgando, mesmo que não intencionalmente, o perfil daquela cliente e às vezes ela não quer divulgar. Agora sobre a LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela vai tratar sobre o cuidado com os dados pessoais, seja da sua empresa, seja do cliente. É o famoso termos e condições daquele site que a gente clica fingindo que leu e na verdade a gente não leu. Mas é muito importante você ter noção disso, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela tem a ver com o mundo da confeitaria? Tem confeiteiros que, por exemplo, para agilizar ali no atendimento, otimizar, apresentam um formulário de preenchimento do pedido. Então ali contém informações sobre o cliente, sobre a festa, além do próprio pedido que a pessoa vai estar fazendo. E ali, você às vezes vai pedir, por exemplo, o endereço e o horário da festa para você fazer a entrega. Isso é um dado muito importante que não pode ser vazado. Porque imagina você divulgar nas suas redes sociais, nesses prints das conversas, por exemplo, que eu informei do feedback, aparece o endereço de entrega. Não é correto? Você coloca o cliente numa posição vulnerável, porque você está divulgando onde a festa aconteceu. Às vezes aquela festa pode ser sim um lugar alugado, mas ainda assim é um local daquele cliente, não é seu, não é certo divulgar. Imagina se é a casa da pessoa e você sem querer acaba divulgando o endereço daquela pessoa. Você coloca em risco o seu cliente também, além da sua credibilidade perante as pessoas que vão assistir os seus stories, não é mesmo? Então, sempre cuidado ao divulgar esses prints de conversas de WhatsApp. E voltando novamente no formulário do pedido, as informações que você vai solicitar precisam ser coerentes com a finalidade daquele formulário. Você está pedindo um formulário para o cliente preencher com as informações de entrega, com os dados do pedido. Faz algum sentido você solicitar ali nas informações qual a religião do cliente? Não faz.
faz sentido sim solicitar o endereço de entrega, mas perguntar a religião do cliente no formulário, ela foge 100% da finalidade daquele formulário e a gente tem aí uma ruptura nos limites dos dados pessoais que você pode solicitar. Ah, mas eu pedi e a pessoa não informou. Ainda assim, o fato que você está solicitando para a pessoa concluir o pedido é errado. Então tem que ter bastante noção de fazer a lista do formulário do pedido de acordo com a finalidade daquele formulário. Além disso, é importante o seguinte: nossa, Sabrina, muitos clientes fazem contato comigo por WhatsApp. Esse formulário, as conversas, é tudo por ali mesmo. Como que eu tenho que apagar essa informação? Sim, você tem que apagar a informação. No rodapé, você consegue sinalizar que aquelas informações que ela indicou no formulário, elas não serão divulgadas e principalmente que elas serão deletadas, por exemplo, após 30 dias da entrega do pedido. Assim, você garante a confiança da cliente e aumenta a sua credibilidade com ela também, porque a cliente vai se sentir segura por saber que as informações delas não serão publicadas em outro ambiente e que serão deletadas, não correndo o risco de serem publicadas posteriormente a isso. Ah, mas e se a cliente quiser pedir de novo comigo? Preencha outro formulário, repita o processo. E sobre a garantia da cliente que você vai apagar realmente nessa relação de confiança, ok? Tem alguns confeiteiros que vão escolher por criar o próprio site, por exemplo, para fazer ali um atendimento mais automatizado e tudo mais, divulgar uma relação com o catálogo dos produtos. E o que tem a ver o site com tudo que eu estou falando? O site, você registra ele num site, por exemplo, chamado registros.br. E ali você vai registrar o domínio, ou seja, é o seu www.docescomamor.com.br. Esse é o seu domínio, ele está registrado. Se eu não me engano, no registros.br é um custo de R$40 ao ano para você manter esse domínio sobre o seu site. E ele vai ter uma certa proteção da propriedade intelectual, sim. Porém, você tem que tomar muito cuidado, porque se você utilizar esse site, como eu falei, docescomamor.com.br, e já ter uma marca registrada com esse nome, o seu site pode ser barrado. Então, quando você faz aquele registro da marca nominal, figurativa ou mista, que eu comentei anteriormente com vocês, isso te dá ainda mais respaldo jurídico para criar o seu domínio no site. Mas se o domínio já existia antes do registro da sua marca, às vezes a discussão pode ser até um pouquinho mais longa. Então, sempre bom você verificar por precaução nas duas plataformas, verificar se tem um site nesse sentido, ou se tem a sua marca ali, se tem a marca registrada no INPI. Claro que o certificado perante o INPI da sua marca registrada, ele vai ter muito mais força do que um Instagram de uma pessoa que já usava essa marca. Mas como a gente está falando também de um registro de um domínio, entra ali mais conflitos também. Sempre bom fazer uma pesquisa completa para evitar qualquer tipo de dor de cabeça no final. Bom, confeiteiros e confeiteiras, espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês em relação a proteger a marca de vocês, a conseguir garantir a posição do nome do ateliê de vocês no mercado. Espero ter ajudado. Pode deixar aqui nos comentários as dúvidas que ficaram, essas novas que surgiram, que o pessoal do canal vai entrar em contato com a gente para ajudar a sanar cada vez mais e esclarecer esses pontos para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir aqui. Um beijo, até a próxima!